Boa noite! Estamos começando mais uma live no Personare e hoje a gente vai falar sobre Virgem no mapa astral. E hoje a Márcia vai estar aqui conversando com a gente sobre em que casa do seu mapa você tem Virgem. E é nessa casa que você busca por excelência. Então é nessa casa, nessa área da vida, as casas do nosso mapa astral representam as áreas da nossa vida. E nessa casa que você tem Virgem é uma área que você busca por excelência, que você quer melhorar, que você quer ser excepcional, digamos assim, mas que também você pode, de repente, cair para autocrítica. Olá, Márcia! Tudo bem? Tudo bom, querida? Eu vou explicar para o pessoal como é que eles conseguem ver, né, a casa onde eles têm Virgem no mapa do Personare. E aí a gente começa a falar um pouco do assunto enquanto o pessoal está vendo. Então, gente, vocês vão entrar no mapa astral mini do Personare, que é na amostra gratuita do mapa do Personare. E lá você vai ver a sua mandala astrológica, tá? Então você vai ver aqui na sua mandala astrológica, e aí você vai ver onde está o símbolo de Virgem, que é esse símbolo aqui, e qual casa que está começando, né? Então, nesse exemplo aqui, está começando dentro do signo de Virgem a casa 7. Então, essa é uma pessoa, por exemplo, que tem a casa 7 em Virgem. Dá para ver. A pessoa tem o ascendente no final de Peixes, é isso? E no início de Virgem. E no final de Virgem. Isso, Okay. Exatamente. Então, pessoal, vocês vão entrar no mapa astral do Personare. Um outro ponto também que vocês podem ver, é uma forma também fácil de ver, para algumas pessoas, se a pessoa tiver um planeta na casa que tem Virgem, também vai aparecer na tabela. Então, você pode olhar se você tem o signo de Virgem escrito. Então, por exemplo, aqui na tabelinha está escrito Virgem, e aí do lado tem a casa 7. Então, se você não tiver nenhum planeta nessa casa, ele não vai aparecer na tabela, que é a forma como a tabela do Personare é organizada. Mas se você tiver algum planeta, vai aparecer aqui também. Então, enquanto o pessoal tá entrando, né, e tá vendo, o que a gente queria que você explicasse um pouco para a gente sobre as características de Virgem. Então, a gente ficou pensando, né, Virgem é onde a gente busca excelência, onde a gente quer melhorar, onde a gente quer se superar, mas também pode vir uma autocrítica nessa área da vida também. É por aí? É por aí. Virgem, o regente de Virgem é Mercúrio. A gente lembra que Mercúrio ele tem uma faceta aérea, que é quando ele está regendo Gêmeos, e ele tem uma faceta prática e terrena, que é quando ele está regendo Virgem. E aí, quando ele está regendo o signo de Virgem, que é o signo do trabalho, da organização, do serviço, né? Ele traz aquelas características mercuriais, elas ficam muito mais orientadas para aplicação prática, né? Então, Virgem, ele tem essa característica, ele é muito trabalhador, ele é muito esforçado, ele tem essa coisa de querer melhorar as coisas, né? De buscar a perfeição, de querer desmembrar o todo em partes. E entender cada parte, né? E tem aquela coisa, o Virgem remete à pureza, né? Virgem remete à pureza, remete àquela coisa casta, limpa, né? Então a gente fala muito, não, todo limpinho, toda arrumadinha, virginiano. Não, tá arrumando a casa, virginiano. Né? Porque tem essa coisa realmente orientada ao lado material, da matéria mesmo, né? Então, assim, Mercúrio sendo regente da comunicação, do idioma, da linguagem, Virgem está falando das características, como as características mercuriais se aplicam à matéria. E é interessante isso que você falou, porque de repente, assim, uma pessoa que convive muito com alguém em determinada área da vida, né? Sei lá, por exemplo, a minha mãe não tem o sol em Virgem, mas ela me parece uma pessoa muito virginiana, provavelmente ela tem um Virgem lá na casa 4, porque ou ela tem um acúmulo. Ou você tem Virgem na casa 4, de repente ela tem na casa 5. Eu tenho na 4. Então por isso você vê ela de forma virginiana. Para ela ser virginiana com você, ela deveria ter Virgem na 5. E você percebe ela virginiana porque você tem Virgem na 4. Muito legal isso é outra live, né? A gente fala como a gente percebe o outro a partir do nosso óculos, né? Do nosso olhar. Isso. E aí, isso que eu ia comentar também, às vezes a pessoa acha que é só o signo, né? Assim, no sentido de sol,
mas você às vezes está lendo uma outra característica do mapa daquela pessoa e você está atribuindo ao Sol, né? Você está atribuindo o que a gente, o virginiano, o canceriano e tal. Isso acontece muito também, E né? depende muito da interação de mapas, né? Como é que combina o teu mapa com o dela, né? O que que ela bota em que parte do teu mapa, né? Então, assim, como que você, o que que ela ativa no teu mapa, o que que você ativa no mapa dela, e não é só isso. Às vezes a pessoa tem o Sol em Escorpião e um monte de planeta em Sagitário. Você vai perceber uma manifestação muito mais sagitariana naquela pessoa do que uma manifestação escorpiônica. Né? Então, ela tem essas nuances, porque o signo solar é só o signo solar. Daí vem muito mal entendido da pessoa falar: mas eu sou gêmeos, mas não me vejo como gêmeos. Né? Não me... vai ver onde é que está a lua da pessoa, vai ver onde é que está o ascendente, vai ver onde é que está Onde é que Mercúrio, ela tem uma concentração, né? Onde ela principalmente tem uma planetas concentração. pessoais, exatamente, principalmente planetas pessoais. Então vamos lá. Virgem na 1. Então, a pessoa que tem Virgem na 1, ela pode tanto ter o ascendente em Virgem, como ela pode ter, de repente, o ascendente no final de Leão e ter Virgem cobrindo quase a casa 1 inteira. Ainda assim, a gente vai, ainda que o ascendente dela seja leonino, a gente vai perceber muito Virgem nela, né? Porque ela vai, de repente, ter a maior parte da casa em Virgem. Mas, vamos falar de quem tem a cúspide da casa 1 em Virgem. Geralmente essas pessoas são pessoas que elas costumam trabalhar com o corpo, né? A primeira coisa que eu penso quando eu penso no ascendente em Virgem, eu penso num professor de yoga, sabe? Geralmente, por coincidência ou não, os professores de yoga que eu conheci tinham um ascendente em Virgem, tinham um Mercúrio em Virgem no ascendente. Não necessariamente eram virginianos, mas o ascendente em Virgem tem aquela coisa, porque a casa 1 é a casa da personalidade, mas também é a casa do corpo físico, né? Então, como é que o meu corpo físico pode servir aos outros, ou como é que eu entro em contato com a natureza, ou como é que eu entro em contato como é que eu cuido de mim, né? Então, tem aquela coisa do pé no chão, da comida natural, das ervas, costumam ser muito bonitos, porque é impressionante, ascendente e sol, Virgem e Libra costumam ser muito bonitos, né? Ou, pelo menos, são extremamente agradáveis. É aquela pessoa que você olha e fala, pô, né? Pode não ser bonita, mas tem alguma coisa, sabe? Costumam ser pessoas atraentes, costumam aparentar menos idade do que tem, porque essa é a característica de Mercúrio, né? Ascendente em Gêmeos, Sol em Gêmeos, ascendente em Virgem. A pessoa parece que não envelhece, né? Tem aquela coisa jovial de Mercúrio. E, obviamente, né, um Virgem na 1 vai ser uma pessoa sensível a críticas, porque ela é muito crítica com ela mesma. Então, ela já se autocritica. Se você criticar, ela já está sensível àquilo e ela vai ser crítica com os outros também. Tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente precisa pensar que essas características, né? Como é que a gente sabe se manifesta mais o lado negativo do que o lado positivo? Depende de como está Mercúrio no mapa. Se Mercúrio está em aspecto tenso com outros planetas, se ele está lá numa situação meio difícil, de conflito, aí vai, de repente, se manifestar um lado mais negativo das características. Mas, no geral, a pessoa com Virgem na 1, ela é organizada, ela é detalhista, ela vai ter um bom senso, vai ter aquela orientação, aquela capacidade boa para coisas práticas e vai estar muito ligada, assim, no corpo, na terra, na natureza, em se cuidar. Tudo isso tem a ver com Virgem na 1. Então ela busca excelência, né? O nosso conceito, ela busca excelência nela, né? Assim, no que ela considera como uma identidade, Isso. tanto do ponto de vista de corpo, mas também de estilo de vida, assim, por ter a ver com o que a define. Exatamente. Ela vai buscar excelência nela e ela vai tentar ela vai tentar transmitir na interação dela com o outro, ela vai tentar buscar excelência no meio dela também, né? Porque a casa 1 é a casa do momento em que eu chego, é a casa de como eu começo as situações, né? Então ela tem essa coisa também dela querer trazer essa coisa do aperfeiçoamento para o meio dela. Muito bom, muito bom. E aí o tomar cuidado para não ficar muito autocrítica consigo mesma e, de repente, com o outro. Essa é a dica. Isso vai ser um pouco em todas as casas. As casas de relacionamento vão ser mais fortes, né? Mas o virginiano, ela tem essa coisa, a crítica, e porque eu quero que você seja melhor, né? A crítica como forma de amor, mas
né, complicado. Continua sendo uma crítica. É um amor que pode ser meio chato às vezes. Né? Casa 2. Então, a casa 2, você vai ter a pessoa com Virgem na 2, ela vai tentar ter um approach prático em relação a finanças e muito realista. Ela vai ser muito realista em relação aos seus talentos e capacidades, porque a casa 2, ela fala muito disso, né? Dos meus talentos e das minhas capacidades, aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, a pessoa com Virgem na 2, ela não vai nem sobreestimar, nem minimizar os talentos dela. Ela tem um approach muito prático para aquilo, ela tem um approach muito prático em relação ao dinheiro, na administração do dinheiro dela. Se ela tiver dinheiro, não vai ser o tipo de pessoa que vai tomar risco com dinheiro, mas se ela não tiver, ela também não se escraviza pelo dinheiro, sabe? A relação com o dinheiro é uma coisa de troca, de serviço, né? Não é nem de acumulação, porque Virgem é um signo mutável. Então é aquela coisa mesmo de como é que eu posso fazer com que isso aqui flua de uma maneira boa o suficiente para me permitir viver bem, viver tranquilamente. E também para que eu possa, talvez, até ajudar outras pessoas. Porque tem aquela coisa, né? A pessoa com Virgem na 2, ela pode ter um approach em relação ao dinheiro em que ela quer usar o dinheiro a serviço dos outros. Ela pode ser até meio paternalista financeiramente, né? Tá precisando de alguma coisa? Tá aqui, toma dinheiro, não tem problema. Né? Eu quero te ajudar porque eu gosto de você, porque você precisa... Ela não vai ser... Ela não é mão fechada com dinheiro, né? Ela quer usar o dinheiro para ajudar os outros, servir os outros, né? E aí, daí que ela pode trabalhar com profissões de assessoria financeira, pode trabalhar como contadora, como tesoureira, com o trabalho que mexa com dinheiro, basicamente. Então... Eu fiquei pensando aqui, é uma pessoa que talvez até não seja mão fechada por ter uma organização boa com dinheiro. Quer dizer, uma pessoa organizada e aí não fica naquela questão talvez do medo, né? Porque ela tem a organização dela. Mas ela não é... É mais até pelo lado de você falar assim... Do ajudar. O dinheiro tem que ter uma função prática. Qual é a função prática do dinheiro? Qual é a função prática de eu estar retendo dinheiro? Então, é o dinheiro a serviço dos outros. Então, assim, sim, eu busco excelência na administração. Sim, eu não quero que me falte dinheiro, eu preciso ter dinheiro, sabe? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, é para isso que eu trabalho, eu não trabalho para não ganhar nada, não é a coisa do voluntariado, tá? Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu quero ser remunerada de acordo com o esforço que eu coloco naquilo. Né? Mas o dinheiro, ele tá ali para servir para alguma coisa. E se tiver que servir a alguém que não tem dinheiro, vai servir. O dinheiro tem que ter uma função, né? Tem que ter uma aplicação prática. O Virgem na casa 2, ele indica também alguma questão relacionada à autoestima? O Virgem na 2, ele vai ser muito crítico em relação às suas capacidades e aos seus talentos. Ele não vai tentar dar um passo maior que a perna. Se ele tiver que errar, ele vai errar no lado do menos. Ele vai errar, ele vai dizer assim, não, melhor não me arrisco a fazer algo que eu não tenho certeza que eu posso fazer. Porque para eu fazer e não ser perfeito, eu prefiro não fazer. Não vou me expor ao ridículo. Porque entregar algo imperfeito para o Virgem, em qualquer área da vida que ele tenha Virgem, é ridículo. É algo que não está sob cogitação, né? Aproveitando o teu gancho, por exemplo, eu tenho Virgem na 3, né? Virgem na 3 tem a ver, porque a casa 3 é a casa da comunicação, da escrita, da palavra, tem a ver com essa coisa da busca da perfeição, né? Naquilo que se escreve e naquilo que se comunica. Para eu entregar um artigo que está mal escrito, eu não entrego. Pelo amor de Deus. Erro de português, não pode. Entendeu? Então, assim, essa coisa do virginiano, de que se ele tiver que fazer mal, ele prefere não fazer. Eu sempre falava, né, assim, que eu tenho Virgem na 3 e meu Mercúrio está na 7, né, que é o regente de Virgem. Então, para mim, a coisa da comunicação com o público e da comunicação com o outro, ela é muito relevante. Então, eu sempre falava assim, ó, um dos meus filtros para alguém me interessar é que o cara não podia escrever errado, que se ele escrevesse errado, já acabou para mim o amor. Não tinha jeito de corrigir, porque eu sou muito crítica com a questão da palavra e da escrita,
né? Então, assim, minha melhor matéria sempre foi gramática, sempre foi português. Eu falo 3 idiomas, eu tento falar da melhor maneira possível, mas eu acho que o meu compromisso é com a minha língua, então eu não posso errar na minha língua, na língua dos outros eu posso. E Agora eu vou revisar 3 vezes os WhatsApps que eu te mando, então você vou mandar áudio. Você escreve direitinho, Carol, já teria notado. Você escreve direitinho. Então, assim, o Virgem na 3, ele tem muita precisão com aquilo que ele escreve, com aquilo que ele fala. Ele vai buscar a perfeição na comunicação dele, sabe? As ideias dele vão ter uma aplicação muito prática. Mas, como a casa 3 é uma casa que fala de idade... jovem, né, dos primeiros anos de vida, quando você ainda é criança, a Virgem na 3 pode falar de uma baixa autoestima, especialmente na infância. E Virgem na 3 também vai falar de uma boa memória, vai falar de alguém que aprende rápido, vai falar de muita atenção aos detalhes. E é uma pessoa que pode estar muito envolvida na rotina dos irmãos, dos parentes. Mas aí o que acontece? Como a casa 3 é uma casa relacional, a pessoa vai estar muito envolvida na rotina de irmãos e parentes, e aí entra o lado crítico, né? Eu quero te ajudar a ser melhor. Pô, então você tá ruim nisso, tá mal naquilo, não faz isso. E aí fica complicado. Mas Virgem na 3 é uma posição excelente para ser escritor, sabe? Para escrever livros, para escrever artigos, para escrever. E para comunicar. E aí como é que vai ser a comunicação dessa pessoa? Sempre orientada à aplicação prática, né? Sempre vai ser aquela coisa assim... Não basta eu falar de algo. Como é que o que eu tô falando vai te servir? Porque se não te servir para nada, o que eu tô falando é besteira. Então tem sempre esse foco prático, de aplicação prática do que se diz. E do que se fala, do que se ensina, em tudo vai ter esse olhar prático. Da utilidade, né? Isso utilidade. Isso é muito bom. E é verdade, assim, que a gente vê muito nos seus textos, assim, né? Que a gente, né? O texto pelos textos, a astrologia pela astrologia. A gente está falando algo aqui para aqui que eu aprendo para minha vida e que de que forma eu vou levar isso para minha vida, né? Exatamente. Esse negócio de ensinar a teoria não serve para nada, gente. Para mim, então eu já vou logo, por exemplo, prático, que eu acho que fica mais fácil, porque a teoria não interessa. É o que eu faço com isso, né? Esse é o Virgem na 3. Tem essa coisa do foco, né? De como eu posso servir através da comunicação e da escrita. Então vamos para 4. Sou Ju. Então, casa 4, né? Onde é que eu busco perfeição? Dentro do meu lar, dentro da minha família. Aquele famoso ditado, né? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, a pessoa ela vai aplicar esse lado dela virginiano, de estar orientada ao perfeccionismo, à organização, dentro de casa. E também vai ser onde ela vai ser crítica. Ela vai ser crítica com família, com o funcionamento das coisas dentro de casa, né? Ela precisa sentir que naquele ambiente as coisas funcionam da melhor maneira possível, né? E também é onde ela vai colocar mais de si para servir. É onde ela vai buscar se doar mais, né? Esse posicionamento de virgem pode falar de uma infância onde os pais, especialmente a mãe, que está mais relacionada à casa 4, né, não eram necessariamente afetuosos fisicamente, né? Porque a mãe quando a gente não é a mãe de virgem, a mãe que a gente percebe de virgem com virgem na 4 é uma mãe muito crítica ou uma mãe muito seletiva, né? E muito prática. Né? Então, assim, se for um filho muito emocional, muito emotivo, com muita água no mapa, aquilo ali pode ser devastador. Meu Deus, que minha mãe me critica muito, que minha mãe não é pegajosa, não é... Mas é uma mãe que provavelmente não deixou faltar nada. Estava super envolvida com a rotina dos filhos. Tava presente, sabe? Mas sempre buscando a tua melhoria, a melhoria do filho, né? E aí, a pergunta é, você transfere isso dentro de casa? Porque o que acontece? Você nasce com virgem na 4, óbvio que a mãe que você vai ser determinado por lua, né? Vai ser determinado por casa 5, mas os teus filhos estão dentro da tua casa. Então tem que tomar cuidado, né? Para não transferir essa maternidade virginiana que foi recebida para os filhos.
né? Porque eu sempre quero que a rotina deles esteja organizadinha, que esteja tudo no lugar, que eles tenham horário para comer, horário para dormir, horário para trocar de roupa, horário para brincar, né? E que seja tudo, que flua tudo muito bem, mas tem que ter cuidado para não transmitir aquilo que se recebeu inconscientemente. Que é muito casa 4. Se criticar, né? Eu vi alguém falando aí que tem casa 4 também, porque se criticar... Eu, assim, né, eu percebo essa autocrítica em casa, assim, muito grande. Isso. Como autocrítica como mãe, e também tem que ver se não vai ter essa autocrítica em relação à filha que se é. Porque casa 4 fala de família de origem, né? Então, pode ter esse lado também de uma pessoa que super se coloca à disposição para servir a família. Tanto a de origem quanto a atual, né? Porque tem essa característica servil do virgem, né? Obviamente depende de Mercúrio por posição, signo, aspecto, mas no geral, uma casa 4 em virgem vai falar disso. Vai falar desse desejo, né, de ser o mais eficiente possível no serviço ao lar, doméstico, para a família, como mãe, como filha, né? Essa autocrítica e essa crítica que se passa ao outro. Dentro de casa, casa 4. História da minha vida, então, momento da história da minha vida. Se identificou? As pistas, assim, né? Depois a gente conversa. Então, vamos para 5, né? Então, Virgem na 5. A casa 5 é a casa do quê? A casa que fala da nossa autoexpressão, fala da nossa relação com o nosso próprio prazer e fala da nossa relação com filhos, né? Então, assim, porque eu gosto sempre de dar exemplo, né, gente? Você já sabe que eu meto exemplo em tudo. Meu marido tem Virgem na 5. Meu marido não é o mais afetuoso dos pais do mundo, mas ele é o serviçal. Ele é o serviçal. Pai, eu quero ir aqui, me leva. Lá vai ele, sem reclamar, levar. Pai, eu quero ir lá, me leva. Lá vai ele. Entendeu? E eu sou assim, garota, pega uma bicicleta, vai andando. Pô, que é isso aqui do lado? Não vem não, menina, já tá grande. Ele faz toda essa coisa do cuidado, do serviço aos filhos. Mas na hora de criticar, ele também é o que cai matando, sabe? Ele é o que cai. E aí eu já sou diferente, porque eu já quero conversar desde um ponto de vista psicológico, entender e tal. E aí ele já cai, não é assim, não. É assim, assim, assim. Ele já é mais estruturado com a questão dos limites, né? E da organização, de que é assim que tem que fazer, né? Então, tem esse outro lado. Então, assim, Virgem na 5, ele vai fazer o quê? Ele vai ser, porque a casa 5 também é a casa que fala de amores e romances, ele vai ser uma pessoa mais racional, crítica e analítica nos assuntos do coração. Também veste todinho meu marido, né? Ele vai buscar a perfeição na sua própria expressão e naqueles que ama, né? Típico de Virgem na 5, você quer ver? Ai, você não sabe o que aconteceu. Olha, fiz um vídeo que, teve 500 mil visualizações, foi o máximo. Ele vai falar assim, imagina se tivesse sido um podcast. Dá para elogiar o que eu acabei de contar? Ou tem que falar do próximo passo que já... Não, só tô tentando ajudar a melhorar. Entendeu? Então, assim, tem essa coisa do Virgem na 5. E tem essa coisa do demonstrar pouco afeto, como pai ou como mãe, né? Uma outra coisa que pode dar a Virgem na 5 é o amor desapegado. Então, pode ser aquela pessoa que tem vários romances, sai com um monte de gente, ou com várias pessoas, mas não se compromete, não se entrega. Então é aquela coisa, pode dar sexo casual, pode dar sexo descompromissado, pode dar... porque Virgem, ele não é muito afeito a compromisso, não. Né? Ele é um signo mutável. Então ele tem também essa característica geminiana, né? Ele não é afeito a coisa do, sabe? Então ele pode dar essa coisa do amor desapegado, sabe? Que eu tenho, eu não chego a me apegar, não chego a me entregar, nem me comprometer. Então, eu desfruto do amor físico, dos prazeres físicos de uma maneira desapegada e bem livre. E pode ser também porque fica botando defeito em todo mundo? Mas tem isso, né, do Virgem. Inclusive, a casa 5, sendo uma casa de criatividade, eu tenho uma cliente que ela faz fotografia de bebê, né, de recém-nascido.
E aí ela tem Virgem na 5. E eu comentei com ela, eu falei, cara, você precisa ter cuidado para que o teu desejo pela perfeição da entrega do material não interfira na tua criatividade. Porque a casa 5 é uma casa leonina, é uma casa que fala de criatividade, é para você criar. E criação tem que incluir uma margem aí de erro e de acerto, porque às vezes é na combinação do erro e do acerto que fica lindo, né? Mas o Virgem, ele não quer isso, ele quer entregar. Então ela pode passar muito tempo tentando aperfeiçoar o que criou, vai criar menos com tal de entregar algo que seja perfeito, quando, na verdade, talvez o grande sucesso dela não esteja nem na perfeição da criação. Está na criatividade, em si mesma. Então, é aquela coisa, cuidado para não ficar se autocriticando naquilo que cria, nunca tá bom o suficiente, e moderação na crítica àqueles que ama. Ai, gente, teve gente que falou aqui que se identificou com todas. Provavelmente tem um virgem forte no mapa e tá vendo, né? Tem um virgem forte, um acúmulo e tá vendo. Mas a gente tem, assim, a astrologia ensina, né? Então, a gente pode também estar passando por um trânsito, né? Astrológico momentâneo. Então, eu acho que o aprender com todas as casas e aprender as atitudes é muito legal. Então, mesmo que a gente não esteja falando da sua casa ainda, se ouvir, parar para pensar aqui, como é que você age nessa área da vida, como é que você age nessa casa, e também refletir e aprender uma utilidade muito grande da astrologia. Especialmente se tiver um Mercúrio num ângulo, né? Aí vai aplicar, vai se identificar muito, né? Com a coisa desse virginiano todo que a gente está comentando aqui. Porque Mercúrio, se for um Mercúrio no meio do céu, vai afetar o mapa inteiro. Então a pessoa vai se identificar muito. Se for um Mercúrio ascendente, muito, mesma coisa. Vai se identificar muito. E aí, vamos para 6, né? Então, o Virgem na 6, ele é... Casa 6 é a casa do trabalho e do corpo, tá, gente? A gente vai ter um pouco daquilo que a gente viu com Virgem na 1, aquela coisa de você estar conectado com o teu corpo, de você estar atento às necessidades do teu corpo, da tua saúde, sabe? E de você estar querer muita coisa do natural, do contato com a terra, do pé no chão, né? De ser limpinho, de não gostar, sabe, de se sentir sujo, né? E também a casa 6 fala do trabalho. Então vai ser uma pessoa muito cuidadosa, muito meticulosa e muito precisa no trabalho que realiza. Inclusive, quando eu estava pensando da live de hoje, eu estava pensando que eu tenho que escrever um artigo para vocês que fale assim, eu estava pensando, por que a gente não faz um mapa natal? No momento que você está contratando alguém, pergunta assim, vem cá, dia, mês, ano, hora e cidade de nascimento. E vai ver o que a pessoa tem na 6. Porque, veja bem, Virgem na 6, a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa que tem Virgem na 6 é entregar para ela um projeto grande. Com Virgem, você trabalha com pequenos projetos. Ele vai ser muito melhor se você der pequenos projetos a ele, aonde ele possa se dedicar àquilo ali, do que se você der um boom para ele, ele vai ficar, sabe, sobrecarregado, porque ele quer entregar a coisa perfeita. E aí, a questão do Virgem na 6 é que ele pode ter dificuldade, por exemplo, em cumprir prazo. Por quê? Porque ele não quer entregar se estiver imperfeito. Se não tiver melhorando e não entrega. E não entrega nunca. Ou outra coisa que pode acontecer, ele começa um projeto e não termina. Deixa na metade, porque como ele não consegue chegar ao nível de perfeição do projeto que ele quer, então ele larga de mão, porque ele prefere não entregar do que entregar algo mal feito. Então, assim, a gente tinha que ter essa coisa de, gente, por que a gente não contrata a pessoa antes e pede mapa natal para ver o que a pessoa tem na 6, gente? Porque aí você sabe, quem tem leão na 6 eu tenho que atribuir esse tipo de trabalho. Quem tem gêmeos na 6 eu tenho que fazer, entendeu? Para poder, porque é muito útil. E até o como lidar, né? Não é nem se contrata ou não, né? Mas como que eu vou aproveitar, né, o potencial como eu posso pessoa? Aproveitar a pessoa? Exatamente, né? Não tem que dar um grande projeto. Vai dar para um Capricórnio na 6 um projeto grande. Mas para o Virgem, dá pequenos projetos importantes, né? Para que você possa trabalhar com o que ele tem de melhor. Eu acho que o que você falou é muito útil para as pessoas refletirem na vida, né? E até nas outras casas, de repente, assim, cara, vai mesmo não estando 100%, né? Porque às vezes a gente fica querendo estar no 100% e não avança na vida em algumas áreas e a gente se limita, né? No caso da 6, no trabalho, que você estava falando, ali no cotidiano. A casa 6 é uma casa de projetos, né? Então a pessoa
pode começar algo brilhante, mas larga na metade. Porque não estou conseguindo, entendeu? E, na verdade, não se trata disso, né? Se trata de você poder... a perfeição... Olha, essa semana eu li algo que é, assim, genial. A perfeição é igual ao horizonte, né? Cada passo que você dá na direção dela, ela se afasta mais um passo. A perfeição é um objetivo inalcançável, porque quanto melhor ficar, melhor você vai achar que pode ficar. Então, para todos os virginianos ou com virgem forte na live, gente, a perfeição é igual ao horizonte. Cada vez que você fizer melhor, você vai achar que você pode fazer melhor. É que nem dinheiro. Você ganha mais. E cada vez que você ganha mais, você continua com pouco dinheiro, porque você sempre compromete aquilo que você ganha. Então, melhor estilo de vida, faz programa. Melhor estilo de vida. Exato. E aí, de novo, você está vivendo dentro daquilo. Então, a menos que você ganhe uma bolada da noite para o dia, se for ganhando aos poucos, a gente sempre compromete. Então, tem que ter tem que estabelecer um limite, dizer, ok, até aqui eu fui, trabalhei nisso até aqui, agora tem que entregar. Como estiver, que o próximo aperfeiçoe. A próxima pessoa que vai pegar no projeto, né? Porque a pessoa tem que entregar. Uma dica que eu dou, assim, que era uma coisa que a gente já viveu até aqui no Personare, que a gente é muito exigente com o que a gente coloca no ar, do que a gente testa aqui, que vai para o público, é, assim, o conceito de melhoria contínua. Então... você fazer algo, você fala, não, eu vou poder melhorar. Não é que você vai botar de qualquer jeito, você vai botar algo que você está satisfeito para o mundo, sabendo que você depois pode melhorar. Então, você está sempre fazendo, isso é um conceito até do método de trabalho lá japonês e tal, mas é isso, a gente vai melhorando constantemente. Então, faz e depois você melhora, né? Exatamente. Até porque se você não tiver o feedback do público, você não vai ter como saber onde é que você está faltando. Exatamente. Vamos para a 7. Então, Virgem na 7, né? Quem tem Virgem na 7 é Pisciano, né? Então, o Pisciano, de ascendente Pisciano, né? Ele vai casar com uma pessoa que vai ser exigente, vai ser crítica, mas vai ser trabalhadora, eficiente, organizada e orientada a questões práticas. Por quê? Porque tudo isso é o que é difícil para quem tem ascendente em peixes, né, gente? Peixes não tem a orientação da vida prática. Ele quer viver no mundo do subjetivo. Ele não quer estar na matéria, porque a matéria é muito chata, né? Então, ele projeta isso no outro e ele casa com alguém que traz para ele essas características que ele acha que ele não tem. Que tem, tá projetado, mas ele acha que não tem. Então, a pessoa com Virgem na 7, ela vai casar com alguém que tem essas características virginianas, né? Uma outra coisa que pode dar quem tem Virgem na 7 é casar com gente que de alguma forma é inferior a ela, porque Virgem tem aquela coisa do querer ajudar, né? Então eu caso com alguém que ou está numa situação socioeconômica inferior à minha, ou que é emocionalmente menos maduro que eu, ou que psicologicamente é inferior a mim. Alguma coisa naquela pessoa, existe um desnível daquela pessoa que às vezes até você olha e fala assim, mas gente, o que fulano tá fazendo com Beltrano? Não tem nada a ver ali. Beltrano tá tão aquém de fulano. Mas é porque quem tem Virgem na 7 tem essa coisa, né, de que eu quero casar porque eu quero ajudar essa pessoa, eu quero melhorar ela de alguma forma. É quase como o casamento envolvendo algum tipo de autossacrifício, né? Porque é um tema pisciano de quem tem ascendente em peixes, é a questão do autossacrifício, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma melhor maneira de usar isso é, de repente, casar com alguém que você possa trabalhar junto, fazer uma parceria junto. É melhor do que casar com alguém que você tem que resgatar, que você tem que salvar, né? Porque sempre tem uma outra forma de usar o signo. A gente já falou sobre isso. Sempre tem. E até pra não cair na arrogância, talvez, né? Uma outra coisa que pode acontecer com Virgem na 7 também é a pessoa casar mais de uma vez, né? Porque o regente de Virgem é Mercúrio, Mercúrio é múltiplo. Então, geralmente, a pessoa casa mais de uma vez, inclusive o primeiro casamento dela é muito jovem, então ela era imatura, e ela tende a casar pela segunda vez, ela ter um casamento mais longo, mais feliz, porque até ela está em uma outra idade, com uma outra maturidade, para entrar no relacionamento. E uma dúvida sobre a 7 também. Eu já ouvi, já tive algumas conversas também sobre a 7, tem a ver também um pouco com a sua imagem pública, assim, uma preocupação, tem a ver com isso também? A imagem pública é a 10. A 7 é o trabalho com o público. A casa 7, ela é a casa do outro como par e também dos outros em geral, né? Então, Virgem, então a casa 7 também pode ser uma casa vista como a casa... você trabalha com vendas, né? Se eu quero saber como é que você é em relação a vendas, eu vou ver tua casa 3 e tua casa 7. Como é que os outros te percebem?
né? Então, você tendo Virgem na 7, como é que os outros te percebem? Como alguém que, cara, tem a condição, a ferramenta para ajudar, que tá ali para servir, que tem o interesse dele em primeiro lugar. Perfeito para você trabalhar com o público. Genial, Virgem na 7. Não é perfeito para Então, casar, mas você trabalhando com o público tá ótimo. muito bom. Só não é perfeito para casar. Tem gente que não é. E ela fala com a maior naturalidade. Horrível, horrível. Eu posso desdizer isso. Mas você deu um exemplo legal, né? De fazer uma parceria com a pessoa com quem você se relaciona. Então, você deu dicas legais também para o pessoal da 7 aí. Muito bom. Casa 8. Casa 8, casa 8 é a casa do dinheiro do outro. É a casa que fala do nosso lado, do lado oculto da vida e da nossa relação com questões envolvendo vida, morte, etc. Então, Virgem na 8 é uma ótima pessoa para trabalhar em banco, para trabalhar em fundo de investimento, porque vai cuidar com muito esmero do dinheiro dos outros, de investimento, sabe? A pessoa, ela não vai tomar risco onde não tiver que tomar, ela vai ser completamente dedicada a entregar o melhor trabalho possível envolvendo o dinheiro do outro, né? Uma pessoa com Virgem na 8, ela também vai, ela tem uma mente muito analítica, então ela vai se voltar para investigar, Virgem, tudo que é oculto, né? Então ela vai querer saber muito de coisas que estão relacionadas à vida e à morte, sabe? Ela vai estar muito orientada, né? Você não guarda o segredo dela, porque ela vai descobrir, porque ela vai investigar, né? E também uma outra característica de Virgem na 8 é que a pessoa, vamos lembrar que Virgem tem aquela questão desapegada, Virgem tem a questão da pureza. Então, assim, uma pessoa com Virgem na 8, ela pode ser muito boa de cama, profissional, virgem, ou ela pode ter dificuldade na vida sexual, pode dar frigidez, né? Porque pode ter uma ideia a respeito do sexo, ou pode ser muito crítica consigo mesma no sexo, né? Que trava, né? Entregar o melhor sexo do universo para o outro, né? Porque é sobre o outro, é sobre servir o outro, não é nem para si. O Virgem na 5 é o sexo para si. O Virgem na 8 é o sexo para o outro. Então, de querer entregar aquele sexo tão espetacular, né, que não desfruta. Porque tá se autocriticando o tempo inteiro, ou tá criticando o outro. E quando a coisa pega pelo lado da pureza, né, e castidade, pode dar dificuldade sexual, pode dar frigidez, porque a pessoa se bloqueia. Pode ter aquela coisa de ter, de repente, estereótipos em relação a sexo e a impureza. Pode passar por aí a coisa. E aí, tua dica nesse caso seria um trabalho psicológico, talvez? Com certeza. Casa 8 sempre, né? Trabalho psicológico. Melhor então, coisa. Quem se identificou aí, quem tem na 8, né? E talvez está lidando com alguma questão difícil relacionada ao sexo, trabalhar, né, com terapia, né? Para quebrar alguns tabus, né? Com certeza, com certeza. E para se entregar, a casa 8 é uma casa de fusão, gente. Virgem é desapegado. Virgem na casa de fusão fica difícil, né? Então, para poder se entregar também, né? Você pode partir para outro lado, não precisa pegar o lado desapegado, pode pegar o lado que se envolve total naquilo, que mergulha naquilo, né? Muito bom, muito bom. Eu achei interessante, eu tô achando muito interessante conforme você está falando, Márcia, que assim, em cada casa que você está falando, tem uma questão do, né, ou eu vou fazer aquilo muito bem, ou eu posso me travar naquela área e por querer fazer tão bem e tá sempre me cobrando. Então, acho que um grande aprendizado da live de hoje, ainda vamos falar das próximas casas, mas que tá vindo aqui para mim, ficando bem claro, vamos trabalhar, né, olhar a área que a gente tem virgem, ou quem tem talvez uma concentração também de planetas em virgem, tem o virgem forte no mapa, olhar para essa questão da cobrança, da crítica, se está levando por esse lado, do se travar por querer fazer muito bem, né, e quebrar um pouco isso e falar assim, não, aquilo que você falou, a perfeição é um horizonte, eu vou trabalhar numa melhoria contínua, eu vou trabalhar essas questões interiores para não me cobrar tanto e conseguir prestar um serviço, né? Ajudar o outro, ser prático, que é uma característica tão forte de Virgem. Então, acho que o grande aprendizado hoje, independente de onde a pessoa tem, é isso, assim, tá ficando bem forte para mim. Com certeza.
É por aí mesmo, você captou direitinho, é por aí a coisa mesmo. Então, casa 9. Casa 9, Virgem na 9 é assim, né? A casa 9 é uma casa de crenças, o que eu acredito. Virgem na 9, eu acredito em trabalho duro, em trabalho voltado para ideias práticas que possam ajudar e contribuir de uma forma geral para a sociedade. A casa 9 é uma casa de idealismos. Virgem não é idealista, Virgem é prático. Então, Virgem na 9 pode faltar idealismo, né? A questão do ele não vai conseguir, de repente, visualizar além do que é concretamente possível, né? Então, ele vai aplicar essa coisa da aplicação prática até, por exemplo, a religião, que também é um assunto de casa 9, né? Agora, se você mostrar para ele que a religião e pode influenciar de maneira prática no mundo material, ele se rende e aceita a religião. Mas a religião não pode ser só uma questão de filosofia, ela tem que ter uma aplicação prática, né, na vida dele, sabe? Então, assim, Virgem na 9, na casa 9 também é uma casa que fala de processos mentais. Então, assim, Virgem na 9, ele vai querer compreender tudo mentalmente, ele deixa o coração de fora do processo. Ele quer entender aqui. E não dá para a gente tomar decisões sem envolver as emoções. As emoções também são um leme, né, para decisões que a gente tem que tomar. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Até porque quem tem Virgem na 9, ele tem muito interesse na questão de educação superior, pesquisa. Ele é um ótimo estudante, ele é um ótimo professor. O nerd, né? Entre aspas. Então, ele está muito orientado para o que é palpável e comprovado cientificamente, etc. Então, assim, fica de fora idealismos, fica de fora sentimentos nos processos decisórios, fica tudo muito focado, né, num trabalho eficiente com ideias práticas para trazer melhoria para a sociedade em geral. E enquanto casa que fala do estrangeiro de viagens de longa distância, Virgem na 9, ele pode dar muita viagem ao estrangeiro, mas a trabalho. Enquanto casa 9, enquanto casa que fala de publicação, ela é oposta a 3. A 3 é o escrito, a 9 é a publicação. Pode ser muito bom para trabalho editorial, para trabalho em editora, para trabalhos de divulgação no exterior. Pode ser muito bom para isso. O Virgem na 9. E aí a gente pode falar da 10, né? Virgem na 10. Então, Virgem na 10, gente. Casa 10 é casa de profissão, imagem pública, reputação, carreira e caminho de vida, né? Então, assim, com uma pessoa com Virgem na 10, o segredo do sucesso dela tá em quê? Em sua disposição de servir os outros, de trabalhar duro pelos interesses do público, né? Porque a casa 10 é aquela casa da questão que eu falei da imagem pública. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu até pensei, seria um excelente posicionamento para político, né? Se a pessoa que se coloca num cargo público para servir o público e realmente com interesse de servir, né? Então, assim, esse é um ótimo posicionamento. Por outro lado, pode ser muito crítico, óbvio, né? Consigo mesmo, com aquilo que transmite aos demais, porque tanto a casa 1 quanto a casa 10 fala daquilo que os outros veem de mim, né? Então eu posso ser muito crítico com a minha autoimagem, com a minha imagem pública, com a ideia que as pessoas têm de mim, com o conceito que elas têm de mim, e também vou ser muito crítico com os outros, né? Então, assim, na minha profissão, eu sou muito crítico. Se você não estiver fazendo o teu trabalho à perfeição, eu vou falar. Especialmente porque casa 10 fala de posição de chefe. Ou, se você não é chefe, o teu chefe é um chefe muito crítico, né? Você vai, de repente, cair na mão de chefes que estão sempre exigindo mais de você e achando que aquilo que você está dando podia ser melhor. Isso pode ser complicado. Mas ela vai viver isso, tanto ela expressando ou alguém trazendo aquilo para ela na vida, né? Mas vamos pensar que o nosso mapa é todo nosso. Qualquer casa que a gente não está diretamente ligada a ela, de uma maneira direta, tipo casa 1, casa 5, é uma projeção nossa. Então, assim, o que eu estou botando lá fora? Que está fazendo com que eu ou encontre chefes super críticos, ou que os meus chefes, de repente, eles não sejam críticos com mais ninguém, só comigo. O que está rolando nessa interação? É uma função espelho, né? Eu sou tão crítica que eu trabalho com pessoas críticas, né? Que estão sempre exigindo mais de mim porque eu quero a perfeição. Então, eu me frustro, mas pelo menos quando o outro está me criticando, eu não estou me criticando.
Então funciona. Porque é difícil você viver se criticando. Então deixa eu projetar isso, o outro que me critique. Entendeu? Tem essa função, esse alívio, né, da autocrítica. Então, é uma posição, é um posicionamento que vai falar de sucesso, né, para atividades que envolvam organização, comunicação, que envolva ideias, intelecto com utilidade prática no contato com o público, casa 10, no contato com o público, né? E como a casa 10, ela também se relaciona ao pai ou a figura de autoridade dentro da sua família de origem para você, pode não ser pai, pode ser a mãe, a figura de autoridade, um virgem na 10 pode falar que a figura de autoridade para você dentro da sua família era uma pessoa que você percebeu como muito crítica e muito prática, né? Então você vai, de repente, esse chefe super crítico que você encontra, ou esse chefe super crítico que você entendeu? Como que se relaciona? Tá representando, relacionando essa questão que sempre tá, né, linkada, muita coisa tá linkada com a nossa família. Nossa, aula de psicologia também. E a casa 11? Talvez seja a casa mais casa 11 tranquila? É uma casa relacional, é uma casa que fala de amigos, da nossa relação em grupo. Sabe o que é interessante do Virgem na 11? Ele é tímido para situações sociais. Ele tem dificuldades em se sentir, em estar num grupo social, socializando. Isso para ele não rola com facilidade, né? O Virgem na 11 ele é uma pessoa dedicada aos amigos, especialmente quando esses amigos precisam de ajuda. Mas quem vão ser os amigos dele? Provavelmente pessoas que são de alguma forma inferiores a ele. Porque naquele grupo ele vai se sentir útil e ele vai se sentir confortável, né? Por causa do quê? Da autocrítica. Se eu me rodear de pessoas que de alguma forma são inferiores a mim em algum aspecto, quando eu não estiver bem em alguma coisa, eu posso sempre me comparar com aquelas pessoas e dizer, mas pelo menos eu não tô tão ruim quanto fulano, beltrano e cicrano. Aí você vai dizer, mas por que você se rodeia dessas pessoas? Por que você não se rodeia de pessoas iguais a você? Autoestima. Virgem, ele sabe muito bem da sua capacidade profissional, mas vai até aí. Virgem tem muita dificuldade com outras questões envolvendo valores pessoais. A única coisa que ele sabe muito bem de si é trabalho. Isso ele sabe que ele faz bem. O resto ele se questiona. Ele se critica o tempo todo e ele critica os outros. Então, ele vai ser uma pessoa tímida em situações de grupo, ele vai ser uma pessoa muito dedicada aos seus amigos, né? Vai sempre estar ajudando, disposto a ajudar e a servir os amigos. Os objetivos na vida dele, porque a Casa 11 fala de planos e projetos futuros também, vão ser sempre conquistados com trabalho duro, persistência e humildade. Nada vem grátis, sabe? E pode adorar animais domésticos. Inclusive, pode dar um ótimo cuidador de animais, ótimo veterinário. Virgem na 6 também adora animais. E Virgem na 12 também pode trabalhar com animais, mas animais da 6 são animais pequenos, animais domésticos. Animais da 12 são os animais mais grandes, tipo cavalo, elefante, são os animais da 12. Então, ele tem ele se sente melhor, né? Ele pode até dizer assim, pô, meu melhor amigo, cara, é meu cachorro. Não amo ninguém nesse mundo mais que meu cachorro. Porque é a questão da inferioridade, do complexo de inferioridade. E uma outra característica de Virgem na 11 é que os projetos, infelizmente, ele pode ter dificuldade em encontrar um sonho ou um projeto de longo prazo que seja algo que faça ele se sentir apaixonado por aquilo. Porque Virgem não fala de paixão. Virgem fala de trabalho duro, de dedicação, de humildade. Então... Coisas construídas, assim, né? Exato. Então, assim, por exemplo, eu não poderia, né, com a minha lua em Áries, jamais fazer algo que não me apaixonasse. Virgem não, ele pode. Ele pode. O objetivo dele é X e ele vai lutar por aquele objetivo sem nenhuma paixão. E vai chegar lá. Porque ele vai ser humilde, ele vai servir os outros e ele vai trabalhar duro. Entendeu?
O que eu acho interessante da astrologia é só um comentário antes da gente entrar na 12, eu tenho refletido muito sobre isso. A astrologia também é um exercício de aceitar o outro e de entender as diferenças, né? Porque as pessoas estão sempre se comparando e sempre também criticando o outro, julgando o outro porque é assim, o assado. Eu não entendo como fulano faz uma coisa sem paixão, aquele negócio a vida inteira e tal. Para aquela pessoa, sob a ótica daquela pessoa, não é um problema. Então, quando a Não. gente começa a estudar e entender a astrologia a fundo, né, e usar ela mais no dia a dia, por exemplo, você está assistindo a live hoje, você pode olhar a sua casa, às vezes acaba a live, eu vou ver a casa da minha família, vou ver a casa das pessoas com quem eu convivo, e começo a refletir sobre as coisas que a gente falou. Porque aí você faz um exercício de respeitar o outro, entender que o outro é diferente, ele vai manifestar aquilo em outra área da vida, e ok, tudo E bem. encontrar o outro naquele lugar, né? Sem tentar ditar para o outro que o outro tem que vir te encontrar no teu lugar, né? Encontrar o outro no lugar que o outro tá, né? E ver qual é a beleza do lugar onde o outro tá. Não, de repente não tem nada a ver com você, mas precisa ter a ver com você. Tem sempre o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Então pode ser uma grande ferramenta também para a gente se relacionar melhor, né? Então acho que fica essa dica que eu faço isso depois das lives, quem acompanha as lives, assim, fica a dica também. Depois das lives de astrologia, olhar, você pode incluir no personário amigos na sua lista, quando você gera uma análise, você pode incluir no seu perfil outras pessoas e fazer de outras pessoas com quem você convive também. Vamos para a última, casa 12. Casa 12, então. Virgem na 12. A casa 12, ela é a casa que fala dos nossos processos inconscientes, daquilo que está atrás da nossa cabeça. A casa 12 a gente não vê. É aquilo que a gente não vê sobre a gente. É uma casa que antigamente ela era associada a inimigos ocultos, né? E a casa 7 era os inimigos declarados. Então, assim, com Virgem na 12, falando de processos mentais, gente, tem muita preocupação. E às vezes por coisas pequenas, por detalhes, sabe? Por coisas que de repente não tem essa importância toda. Mas a pessoa fica com aquilo na cabeça, sabe? E não consegue, é muito preocupado. Né? Virgem na 12 também fala de uma atração por trabalhos, porque a casa 12 é uma casa oposta à casa 6. A casa 6 é uma casa que fala de trabalho e Virgem fala de trabalho. Então, assim, Virgem na 12 pode falar de uma pessoa atraída por trabalhos que exijam atenção aos detalhes, mas sejam trabalhos que são feitos por trás dos panos. Então, é aquela pessoa que, assim, sabe, por exemplo, manager de celebridade, sabe, que tá lá cuidando da imagem do outro, que tá lá mexendo os pauzinhos, tá fazendo isso, fazendo aquilo, para botar as coisas no lugar para que depois saia tudo perfeito, mas ninguém vê a pessoa. É um trabalho de trás dos panos o tempo inteiro, sabe? De trás, de bastidores, né? É uma pessoa, como a casa 12 fala dos nossos medos, quando a gente tem Virgem na 12, a gente pode ter sempre uma sensação interna de que eu nunca tô totalmente seguro no meu trabalho. Sabe, que sempre alguma coisa pode acontecer e me levar a perder meu trabalho. Isso pode dar E no muito trabalho ou em qualquer área da vida? em relação a trabalho. Tá. Porque Virgem é um signo relacionado a isso. Tá. Né? Então eu posso ter medo, né, de não ser eficiente o suficiente, prático o suficiente, produtivo o suficiente, bom o suficiente. E para me manter naquela posição daquilo que eu faço. Né? E ele pode ser uma ótima pessoa para trabalhar com psicologia, por exemplo, porque é casa do inconsciente, Virgem é trabalho, então pode ser ótimo para trabalhar com o inconsciente dos outros, pode ser muito bom. E pode ser, e obviamente, né, a questão, nesse caso do Virgem na 12, a questão da crítica e da autocrítica pode comprometer a saúde mental da pessoa, porque a casa 12 também é uma casa que fala de saúde mental. Então, cuidado para que o teu foco no que não funciona não te deixe doente. Cuidado para não passar noites em claro, preocupado com o que não funciona. Não bota a lente de aumento no que não funciona. Olha para o que funciona. Entendeu? Então, assim, uma forma de dar vazão a esse Virgem na 12, né, além da psicologia, é o trabalho voluntário, gente. Virgem quer servir aos outros. Casa 12 fala é a casa dos que estão dos fracos e oprimidos. Virgem na 12 vai fazer trabalho voluntário. Não precisa nem ser de graça para ganhar dinheiro com isso. Mas vai trabalhar ajudando os outros. Vai trabalhar em hospital, prisão, com população de baixa renda. Vai trabalhar
com a parte menos favorecida do mundo. É uma ótima aplicação. E às vezes, assim, mesmo que a pessoa trabalhe com outra coisa, ela pode fazer isso como um trabalho social, algo que ela faz, né, extraoficialmente, e até dar vazão para esses medos, né? Porque quando você direciona a tua atenção para alguma coisa que já precisa de muita ajuda, talvez ajude a equilibrar essa questão que possa até dar um problema mental e tal. Com certeza. Pessoal, então eu acho que assim, essa era a ideia hoje da live, a gente entender em qual área que a gente tem virgem, e a gente trouxe esse tema da excelência, que está tão ligado à virgem, foi uma ideia da Márcia muito legal da gente falar de excelência, e como eu falei o que ficou, eu acho que ficam duas dicas muito fortes assim da live. Uma é olhar a casa que você tem virgem e dar ter essa referência, assim, não vou me cobrar demais, não vou ser crítico demais, vou talvez olhar com uma melhoria contínua, porque talvez não seja uma pessoa que consiga desapegar e fazer de qualquer jeito, né? Não. Talvez trazer esse conceito de vou fazer e vou melhorar, mas de botar as suas ideias, ou os relacionamentos, botar coisa para rodar, não se travar. Na casa onde a gente tem virgem, é aquela casa que a gente fala assim, quer ver? Aqui, nisso eu sou boa. Então você não vai conseguir se desapegar e entregar de qualquer jeito, jamais. Porque você sabe que ali você é boa e você não vai deixar cair a peteca naquela área. Entendeu? Então, a pessoa não vai conseguir se desapegar. Ela só precisa ter em mente, por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa, eu sei que eu escrevo o meu melhor possível e falo assim, ó, fiquem à vontade para editar. Porque deixa outra pessoa olhar, botar os olhos e achar melhorias a serem feitas, entendeu? Eu passo por 3 programas de revisão e de edição antes de enviar, né? Aquela coisa virginiana ali na 3. Mas passa a bola adiante, deixa outra pessoa olhar com outros olhos e ver alguma outra coisa ali, que de repente você não tá vendo. Isso não te desmerece não desmerece a sua eficiência e o seu valor naquela área, de maneira nenhuma. Mas você precisa, talvez, dar espaço para melhoria através do outro, no próximo passo, de repente, daquilo que você está fazendo. Muito bom. Gente, eu acho que assim, são sempre aulas muito boas e fica essa dica que a gente acabou de falar e também a dica de você olhar de outras pessoas, como eu falei, para você usar a astrologia não como uma ferramenta para te definir e justificar comportamentos, mas para você crescer em cima e tornar a sua vida melhor. É por isso que a gente faz a live, por isso que a gente tem conteúdo de astrologia, que a gente quer que você viva melhor. Que você use a astrologia para se entender, para se conhecer e melhorar questões que sejam difíceis na sua vida. O mapa tem que ser um ponto de partida, não um ponto de chegada. Lembrem-se disso. Essa frase você falou, agora a gente mudou de escritório, vou botar aqui em algum lugar. O mapa é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Não é um ponto de chegada. O mapa, você começa com ele. Agora, o teu objetivo é chegar aqui, crescer daquilo. Não vem com essa história de que eu sou assim, porque meu mapa diz isso, não. Não. De ir além, né? Muito bom. Exatamente. Muito bom. É a astrologia do livre-arbítrio que se pratica. É. Beijo, Carol. Obrigada Beijão, por tudo. Márcia. Beijo para todo mundo. E obrigada, pessoal, que participou e interagiu bastante. Beijo.